Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 22 a 36. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Hernon, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo o entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Olha que declaração linda. Mais uma vez, João Batista dando testemunho, porque, como nós vimos lá no início, ele sabe quem ele é. João não tem dúvida de quem ele é, e por isso ele diz: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Ou seja, não adianta eu querer ser alguém que Deus não me deu capacidade para ser, não me deu a missão para ser. Jarles, será que a gente não pode crescer as nossas capacidades? Claro que sim. Mas eu preciso, a partir do conhecimento de quem eu sou, saber. E saber, sendo de Deus, que aquilo é para mim ou não é para mim. Que aquela missão me pertence ou não me pertence. Que aquela situação é para eu agir de um jeito ou de outro jeito. E aqui
ele faz questão de usar uma parábola para explicar para os seus discípulos aquilo que é a realidade e que eles precisam aceitar. O problema é que Jesus estava batizando do outro lado, lá na Judéia. De fato, não era Jesus que batizava, eram os discípulos. Mas diziam, é Jesus que está batizando, porque era o mestre que estava ali. E aqueles que ainda seguiam João ficavam um pouco mexidos com isso. Nossa, ele está batizando, todo mundo vai até ele. E aí João explica. O homem não recebe nada a não ser que tenha sido dado por alto. Eu não sou o Cristo, eu falei isso. Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E aí ele fala, quem tem a esposa é o esposo. Quem tem a esposa é o esposo. Isso é aquela imagem das núpcias, que no Antigo Testamento fala que Deus, né, pega Israel e tem como esposa. Aí vai falar isso lá no profeta Oséias. Paulo também vai explicar isso. Cristo amou a igreja, Cristo desposou a igreja. As núpcias do Cordeiro. Nós já vimos isso, né, lá nas bodas de Caná. Né? É um exemplo do que acontece de fato ali, a intervenção. Claro, de uma maneira mais sutil. Não era a hora de Jesus, dos sinais a começarem a acontecer. Mas, de fato, quem tem a esposa é o esposo. Olha, eu sou casado. A esposa é minha. É minha esposa. Ela não pode ser de outro homem. Eu sou da minha esposa. Eu não posso ser de outra mulher. Eu tenho uma aliança com ela. E ela tem uma aliança comigo. E como é bom saber que aquela pessoa é só minha. E como é bom para minha esposa saber que eu sou todo dela. Essa é a graça do matrimônio. É isso que ele está falando. Jesus é o dono, é o Senhor. Jesus é o esposo da igreja. É o esposo desse povo todo, dessa humanidade que o aceita. E quem é João? João é um amigo que prepara tudo, deixa tudo pronto, fica ali do lado, guardando, cuidando da esposa que está esperando o esposo. Quando o esposo chega, o amigo chega, ele é o amigo do noivo, ele fica todo contente, ai, chegou. Ele preparou tudo, deixou lá as coisas prontas na casa, ficou cuidando, tomando conta, como guarda ali da esposa, preparou para ela ficar bonita, cheirosa, para quando o esposo chegar poder abraçar, poder beijar, poder ceiar com ela, poder celebrar com ela o matrimônio. E quem fica feliz? O amigo. O amigo fica contente. É isso que João está falando aqui. Eu fico contente. Esse é o meu lugar, essa é a minha função. Vocês não têm que ficar tristes. Quantas vezes a gente fica triste porque lá na igreja a gente queria ter a função do outro. Talvez você até tivesse capacidade, no caso de João aqui, não. Mas às vezes a gente não vai ter a capacidade que o outro tem, gente. E é tão difícil se aceitar isso? É, se a gente não se conhece. É, se a gente não se aceita como Deus nos fez. Eu tenho as minhas próprias capacidades e como é libertador quando a gente descobre a capacidade que tem e põe isso a serviço de Deus para que Deus multiplique e faça como Ele quiser. A gente se realiza. Como é triste quando a gente fica olhando para o vizinho, para a vizinha, e pensando, queria ser assim, queria fazer isso. E a gente nunca dá conta de fazer. Por quê? Porque não é para você. E fica triste, fica abatido por causa daquilo. Se concentre em fazer aquilo que é para você fazer. Aquilo que Deus pediu para você. Aquilo que Deus já colocou como capacidade natural para você. E isso não quer dizer que você tem que ser melhor que outros que têm capacidades parecidas com você, com as suas, mas que não são você. Nunca farão do jeito que você faz. Porque você é diferente. E nisso está a alegria de Deus. A alegria de estar na igreja fazendo cada qual o seu papel. Mas é difícil para muita gente aceitar isso. A gente disputa. A gente briga.
a gente fica com inveja, a gente fica com ciúme. A gente às vezes até sabota os outros, que feio, mas acontece. A gente põe o pé na frente para o outro cair. A gente deseja que o outro saia e fica feliz quando o outro sai, porque agora finalmente você tem o seu lugar. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente se conheça. E a partir do conhecimento de Deus, conheceremos muito mais sobre nós. Humanamente, dá para a gente já se conhecer? Dá. Claro que temos dificuldades, né? Por causa de família, por causa de criação, por causa do fator intelectual, afetivo, várias coisas, mas cada um precisa se conhecer. Eu sei quem eu sou assim. E quanto mais isso acontecer, mais maduros seremos. Mas a maturidade, ela chega mesmo quando Deus diz de nós quem somos. Que lindo! Que lindo! Aí a gente pode fazer plenamente aquilo que somos criados para ser, para fazer. É isso que João descobriu. Por isso João tranquilamente responde para os seus discípulos: olha, é o seguinte, não fica preocupado não. É ele que tem que fazer isso mesmo. Eu tenho que ir diminuindo, gente. Chegou o noivo. Minha parte acabou, era até aqui. Ele chegou agora, eu vou sair fora. Porque é ele que é importante, não eu. E isso não é humilhar-se, ficar ali naquela coisa, coitadinho de mim, para todo mundo ter pena. Não, é a verdade. É reconhecer aquilo que é a verdade a respeito das coisas, a respeito de você, a respeito de mim. Eu preciso descobrir, e aceitando isso serei feliz e estarei pronto para fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça, ainda que eu tenha medo. Por algum motivo, aquilo seja grande demais para mim e que eu nem esperava. Nossa, é isso mesmo que eu vou ter que fazer? Tá bom, eu vou fazer. Por quê? Porque você se conhece, sabe qual é a sua missão. É preciso que nós acolhamos aquele que vem do alto, porque ele está acima de todos. Versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre, e fala das coisas e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que ele viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Aqui é João falando, né? É João falando. João, evangelista. Claro, ele que escreveu já. Como que não é ele falando? Sim, digo isso que isso não parece mais ser tanto a narrativa exatamente de João Batista. Mas a partir da narrativa de João Batista, João conclui, completa, dizendo aquilo que já falou antes, que Jesus falou para Nicodemos. O que é da terra, você tem que nascer de novo para ser do céu. E aqui é o que está falando para Nicodemos. Aquele que vem do céu está acima de todos, acima de tudo. Por quê? Não é só porque o céu é lá no alto, não, gente. Mas porque a realidade celeste é a realidade das coisas altas, das alturas, das coisas superiores àquilo que é da terra, aquilo que é de Deus. E aí ele continua com o efeito: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. Aquele que é cheio do Espírito Santo. Dá o Espírito Santo sem medida. Então fala das coisas de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais das coisas de Deus vai falar, mais de Deus será. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso. E ele fala do Pai que ama o Filho que ama o Pai, e entregou tudo em sua mão, e é necessário crer para que não seja deixado de lado. Quem crê no Filho, versículo 36, tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não terá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece com ele. Por quê? Porque eu sou pecador, eu sou digno da ira de Deus. Mas se eu estou com Jesus, eu tenho salvação. Vamos anotar no nosso diário que temos aqui? Princípios eternos, gente. Muitos princípios eternos para anotar. Mas você vai anotar uma sequência inteira. A partir do versículo 27 até o versículo 36 são princípios eternos. Verdades eternas. Quando você ver
um princípio eterno, ou vários princípios eternos, preste atenção, porque são realidades que não mudam. Ali, o Senhor está falando de coisas do céu e que nós precisamos saber para conhecer como o céu é, ou como aquele que pertence ao reino dos céus deve ser, deve se comportar, deve fazer. Isso é princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.